Fala, meu povo! Professor Geografia, e hoje nós vamos trabalhar as eleições nos Estados Unidos. Aí você vai me falar assim, Jean, mas por que estudar as eleições nos Estados Unidos dentro dessa perspectiva dos vestibulares? Porque é importante. Presta atenção. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, econômica e bélica. Então, todo e qualquer movimento político que acontece nos Estados Unidos reverbera no mundo, porque o comportamento dos republicanos é um, o comportamento dos democratas é outro. Então, quem vence a eleição, esse movimento econômico e político do mundo ou vai para um lado ou vai para o outro lado. Mas, Jean, então, se o Donald Trump ele vence as eleições e fica mais 4 anos no poder, o cenário do mundo é um cenário triste. E se o Joe Biden ganha as eleições, o cenário é mais positivo? Não. Preste atenção. Os Estados Unidos, ele vai ter o mesmo comportamento frente aos outros países, que é um comportamento impositivo. Não foi porque Barack Obama foi o primeiro presidente negro a subir o topo do governo estadunidense que os Estados Unidos mudou seu comportamento frente aos outros países. É só lembrar que Barack Obama, ele interviu na Líbia de Muammar Gaddafi, ele interviu na Síria de Bashar al-Assad, financiando milícias, ele continuou a guerra no Afeganistão contra a milícia do Talibã, ele invadiu o Paquistão e matou Osama Bin Laden. E o Barack Obama, para os olhos do mundo, foi um presidente equilibrado. Ganhou até o Nobel da Paz, Barack Obama. E ele era democrata. Donald Trump, ele é republicano. Ele não se meteu em nenhuma guerra. Todo momento, Donald Trump ameaçava. Sua retórica, presta atenção, a sua retórica da ameaça. Trump ameaçou a Coreia do Norte. Mas no momento de tensão, ele se reúne com Kim Jong-un. E o conflito não ocorre. Ele ameaça o Irã, mas em nenhum momento ele invade o Irã. Então, ele é um presidente republicano e não colocou os Estados Unidos em nenhuma guerra. Por quê? Na cabeça do Donald Trump, guerras levam ao prejuízo econômico. E os republicanos, quando o Trump assume, ele tem um olhar muito em cima da economia estadunidense. Ele ganha a eleição com essa retórica, falando que ia resolver o problema econômico dos Estados Unidos, e o americano, melhor, o estadunidense médio, aquele da classe média, aquele retratado nos filmes, retratado nos filmes, sabe aquele que tem a mamãe loira de cabelo até aqui, o marido de óculos, e aí você tem um filho e uma filha, um cachorro, aquela casa imensa, aquele carro imenso, e eles fazem churrasco todo domingo e chamam o seu vizinho pra comer o churrasco ali, trocar uma ideia. Esse americano médio, aquele americano que tem a bandeira estadunidense na frente da sua casa, esse lá do sul dos Estados Unidos, ou da parte mais interiorana dos Estados Unidos,
ele olha Donald Trump e fala: ah, interessante, porque eu quero manter o meu estilo de vida americano. E foi essa retórica que Donald Trump colocou para vencer a Hillary Clinton. A Hillary Clinton, ela vai perder a eleição porque Trump fala: olha, o programa econômico do Barack Obama, ele vai continuar com a Hillary. Então é uma continuação. Vocês querem isso? E aí o cidadão médio americano escolhe Trump. E Trump, desde o início da sua campanha lá atrás, em 2016, ele falava o quê? Os Estados Unidos não vai se meter mais em guerra. Então essa nossa ideia do que democratas são bonzinhos, republicanos são maldosos, gente, eles só vão governar de acordo com os interesses estadunidenses, independente do que for. A diferença é que os republicanos, eles são mais conservadores na questão que envolve os valores da sociedade estadunidense. Então eles são contra o aborto, são contra as minorias que lutam por direitos a casamento homoafetivo, e os republicanos, eles são mais progressistas no comportamento da sociedade estadunidense. Então eles são mais de incluir o imigrante, de incluir as minorias. Não que no governo de Barack Obama você não teve assassinato de negros pela polícia. Não estou falando isso, mas o olhar do democrata é um olhar mais de inclusão. É diferente do republicano. Mas sobre o viés econômico, tanto republicano como democrata, ele vai olhar sobre os interesses estadunidenses. E cada presidente tem um perfil. É só lembrar de George Walker Bush, filho do Bush pai. O George Walker Bush é o presidente que governava os Estados Unidos no ataque de 11 de setembro, que dá início à doutrina Bush. Guarda isso, atacar antes de ser atacado. O George Walker Bush é republicano. E ele, cara, é voraz de conflitos. Invade o Afeganistão, invade o Iraque, com uma guerra sem fim. E ele é republicano e ele é diferente do pensamento do Donald Trump. O Trump, ele tem uma visão diferente até de dentro dos republicanos. Quando a gente fala de Trump, nós estamos falando, presta atenção que isso tem cara de FUVEST, nós estamos falando disso aqui, ó, do trumpismo. Nem republicanismo a gente fala. Falamos de trumpismo, que é uma outra forma de governar. Calma que nós vamos falar disso. Isso aqui é somente uma introdução da nossa aula. E um ponto importante que a gente já traz é uma comparação de 100 anos de diferença. Em 1920, nós tivemos uma eleição nos Estados Unidos. E essa eleição envolvia Jamie Cox e o seu vice Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, mais tarde, se torna presidente dos Estados Unidos. O Jamie Cox, ele é democrata. E o Warren Harding, ele é republicano. E essa eleição de 1920, ela estava dentro de um cenário muito parecido com a eleição de 2020 entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Qual que era esse cenário? Olha o cenário de 1920, pessoal. Você tinha um cenário pós Primeira Guerra Mundial, o mundo destruído, principalmente o europeu. Nós estávamos saindo de uma pandemia triste que matou milhões de pessoas, que foi a gripe espanhola, que é errado chamar de gripe espanhola, mas vamos tratá-la como gripe espanhola para ficar mais fácil o nosso entendimento.
E tanto Jamie Cox como Warren Harding, eles falavam o seguinte: olha, nós precisamos retornar à normalidade. Presta atenção nisso aqui. Precisamos retornar à normalidade. Esse mundo de conflito, de morte, de pandemia tem que ser deixado de lado. Era a retórica tanto de republicanos como de democratas em 1920. Hoje nós temos pandemia do coronavírus, que milhões de pessoas morreram. Nós temos violência racial nos Estados Unidos, imigração e o papel dos Estados Unidos como a potência mundial. Eu falo a potência porque ainda é a grande potência mundial. Qual vai ser o papel dos Estados Unidos nessa nova dinâmica que está por vir nesses próximos 4 anos? Tanto Trump como Biden, eles falam, presta atenção aqui, do novo normal. Novo normal. Olha isso, como é muito parecido com 1920. A fala do Cox e do Harding era retorno à normalidade. Agora é o novo normal. Uma mudança de mundo está sendo proposta pelo Trump e pelo Biden. Qual que é essa mudança de mundo? Continuar o movimento de mudança que o Trump está fazendo sobre o olhar do trumpismo. Vou escrever aqui, ó, que ali não deu certo, né? Trumpismo. E o Biden, o que ele quer fazer? Desconstruir tudo que o Trump fez. Desconstruir, isso mesmo, é a fala do Joe Biden. A eleição de 1920, quem vence é um republicano, o Warren Harding. E depois, lá na frente, quem vai vencer é o Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, em 1920, teve uma frase que vai explicar muito bem esse momento. Sabe qual é a frase? Olha, gente, esse retorno à normalidade não vai retornar, não. Isso era a fala do Roosevelt. Por isso que foi um grande estadista estadunidense, né? Ele fala, a gente não vai retornar à normalidade. A gente só vai passar um período em coma. Passar um período em coma. Se a gente transplantar essa frase para os tempos atuais, não é bem isso? Esse ano de 2020 não parece que a gente está em coma. A gente está parado, vegetando, esperando o tempo passar, achando que ano que vem tudo vai ser diferente. Nós vamos ter o novo normal. Esse é o cenário, um cenário que está se repetindo 100 anos depois. Tá, Jean, mas como é essas eleições nos Estados Unidos? É igual a eleição no Brasil? Não. No Brasil nós temos uma eleição direta. Você vai lá e vota no candidato A e no candidato B. Nos Estados Unidos é um outro processo. Você tem etapas do processo eleitoral. A primeira etapa, você escolhe, presta atenção que isso é importantíssimo para entender toda a questão da polaridade que existe nos Estados Unidos, tá? Então, primeiro momento, você vai escolher o candidato dentro dos partidos. E uma coisa que todo mundo imagina é que só existem 2 partidos nos Estados Unidos. Que existe, de um lado, os democratas e do outro lado, os republicanos. E só isso? Não. Você tem vários partidos, mas aqueles que sempre estão disputando o pleito e ganhando as eleições são os democratas e os republicanos, são os partidos mais fortes. Então, em primeiro momento, você vai escolher o candidato entre os democratas e vai escolher os candidatos entre os republicanos. Eles chamam isso de primárias. Primárias. O candidato democrata, que sempre causa nesses 2 últimos pleitos, se chama Bernie Sanders. O Bernie Sanders,
ele é bem progressista. Jean, o Bernie Sanders é de esquerda? Claro que não. Ele é progressista. Ele concorreu com a Hillary Clinton na eleição passada e perdeu. E ele desgastou muito a Hillary. Não foi uma ação interessante dos democratas naquele pleito, porque a imagem da Hillary que foi disputar com o Trump estava muito desgastada. Muito desgastada. E aí ficou fácil para o Donald Trump, mas guarda isso. O Bernie Sanders, anos depois, volta a disputar, agora com Joe Biden. O Biden, ele não foi pro embate com o Bernie Sanders. Ele foi muito mais amistoso com o Sanders. E o próprio Sanders foi amistoso com o Biden. Porque a estratégia do Sanders feriu a candidata Hillary Clinton na eleição passada, e os democratas não queriam que isso acontecesse de novo. Então o Sanders foi muito mais maleável e renunciou à sua candidatura em favor do Joe Biden. Então ele fortaleceu, porque dentro dos democratas, a ala um pouco mais radical, entre aspas, a gente tá falando dos Estados Unidos, tá? Então nunca é extremo, extrema esquerda, extrema direita nesse jogo político, tá? Essa galera um pouco mais guinada pra esquerda, que apoia o Bernie Sanders, falou, já que o Sanders tá apoiando o Biden, encostou mais no Biden, então fortaleceu a candidatura dele. E aí ele ganha as primárias e vai concorrer com o Donald Trump. Isso é um ponto importante. Você já tem 2 candidatos para o processo eleitoral no qual você vai escolher quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Mas a eleição não é uma eleição direta no candidato. Você vai escolher os delegados. E olha isso aqui. Você tem 538 delegados que vão fazer aí parte do colégio eleitoral. E desses 538 delegados, se o candidato A obtiver 200 votos, 270 votos, ele é declarado o vencedor. E, cara, as eleições dos Estados Unidos, ela é previsível. Como assim previsível, Jean? Você tem estados, vocês vão entender isso bem quando eu abrir o mapa aqui, você tem estados nos Estados Unidos que tradicionalmente votam em republicanos. São estados mais conservadores. Por exemplo, o Texas. E o Texas, ele possui 38 delegados. Então, você vai lá votar, você vai votar nos delegados republicanos. Se esses delegados republicanos tiverem mais votos que os delegados democratas, os 38 votos do Texas vão para os republicanos. E olha que diferença. A Califórnia, 55 votos. Tá, mas o que define, Jean, um estado ter 38 votos, outro estado ter 55 votos? Primeiro, a população. Isso é importante, nós estamos falando do estado da Califórnia, o maior estado em população total dos Estados Unidos. Fora, aí vem toda uma discussão da construção de todo o processo eleitoral estadunidense, a participação desses estados. E o estado do Texas tem uma participação grande, por isso que ele tem 38 delegados. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, a distribuição desses delegados que é importante. Olha aqui, ó. Você tem o estado do Texas com 38, o estado da Califórnia com 55, o estado de Nova York com 29 e olha esse cara aqui. Esse cara sou eu, a Flórida. Ela é mega importante no processo eleitoral estadunidense. Por quê, Jean? Porque a Flórida é um estado pêndulo.
ele é volátil, né? Ele é volátil. Você não o define muito bem. O que é o pêndulo? Tem ano que ele é democrata, tem ano que ele é republicano. Tem ano que ele é democrata, tem ano que ele é republicano. E são 29 votos. Todo ano, você sabe que os 55 votos da Califórnia vão para os democratas. Você sabe que os 29 votos do estado de Nova York também vão para os democratas. E você sabe que os 38 votos do Texas vão para os republicanos. Mas os 29 votos da Flórida você não sabe. Aí você me fala, pô, Jean, a Flórida, é engraçado isso que eu vou falar, mas é pura verdade, é difícil encontrar estadunidense lá. Então eu fui no parque da Disney, eu vou encontrar hispânicos trabalhando, vou encontrar brasileiros trabalhando, porto-riquenhos, cubanos e vai. Então esse estado, tá, ele vai de um lado para o outro, mas ele tende a ir, presta atenção, ele tende a ir mais para os democratas, já que eles são minorias. Não. Olha que engraçado. A Flórida, a grande parte da população, ela vem da América Central e da América do Sul. Os próprios candidatos, quando vão fazer discursos na Flórida, falam o discurso em espanhol, para se comunicar com esse público. Aí você para pensar, fala, poxa, o Trump, o que o Trump fala? Olha, eu vou construir um muro no México. E quem vai pagar esse muro no México é o governo mexicano. Então você, na sua cabeça, você vai falar, esses grupos vão votar nos republicanos. Aliás, desculpa, nos democratas. Ah, cara, não. Nas últimas 2 eleições, a Flórida votou nos republicanos. Donald Trump venceu as eleições e pegou os 29 votos da Flórida e foi decisivo para sua vitória. Nas eleições passadas, olha aqui, nas eleições passadas, Donald Trump teve uma quantidade de voto menor, voto popular, menor que a Hillary Clinton. Mas o Trump ganhou no número de delegados. E olha aqui, 276 até esse momento. Nem precisou fazer a contagem desses outros estados e Donald Trump já estava eleito. Vamos analisar esse mapa que vai ficar bem claro para vocês, ó. Olha aqui o estado da Califórnia. Então você tem toda a costa oeste dos Estados Unidos do lado dos democratas. Você tem toda a área mais ocupada dos Estados Unidos, mais densamente ocupada, com a grande cidade de Nova York, com Boston, com Pittsburgh, ao lado dos democratas. Mas o interior, ó, o sul dos Estados Unidos, o interior dos Estados Unidos, com uma visão muito mais conservadora, com uma visão muito mais ligada à religião, apoiando Donald Trump. Então, uma visão mais progressista acompanha Hillary. Uma visão mais conservadora acompanhou o Trump. Esse ano vai ser a mesma coisa. Você vai ter aqui Biden e o Trump. E a Califórnia, como vai se posicionar? Vai se posicionar ao lado dos democratas? Vai se posicionar ao lado de Trump? Dá uma olhadinha aqui na alternância de governos dos Estados Unidos. Em 1989 a 1993, você teve o republicano George Bush. Depois,
ele não se reelege e você tem a vitória do democrata, famoso presidente estadunidense, Bill Clinton. O Clinton, ele tem 2 mandatos, de 93 a 2001. Aí ele perde a eleição para um republicano, George Walker Bush, que também vai ter 2 mandatos, de 2001 a 2009. Em 2009, você tem uma outra figura totalmente diferente no cenário eleitoral dos Estados Unidos, que é a eleição de Barack Obama. Ele também tem 2 mandatos. E agora nós temos Donald Trump, que é republicano. O que você percebe? A alternância de poder. Um republicano, um democrata. Um republicano, um democrata. Um republicano. Será que um democrata vai conseguir cessar dois pleitos de Donald Trump? Toda essa história criada pelo Trump, que é diferente do George Walker Bush, que é diferente do George Bush pai, vai se perpetuar por mais 4 anos ou vai entrar um democrata? Lembrando você que o Trump, ele tem até um desequilíbrio ali de opinião dentro do Partido Republicano. Por isso que eu falei pra vocês, ó, do trumpismo. De novo, tô anotando aqui porque isso aqui pode aparecer. Que é uma característica do Trump governar. Que depois nós vamos falar das características. Então o que você percebe? Essa bipolarização, né? Essa sociedade polarizada. E isso reflete na alternância do poder nos Estados Unidos. E você percebe também que as grandes metrópoles estadunidenses são muito mais progressistas, né, no comportamento. Por isso acompanham os democratas. E o sul dos Estados Unidos, né, é mais conservador. E aí o que vai decidir a eleição são esses estados pêndulos que numa eleição se comporta de uma forma, na outra eleição se comporta de outra. Lembrando vocês que vocês podem derrapar. Ser democrata não é sinônimo de ser bonzinho com os outros países. Democrata governa de acordo com os interesses dos Estados Unidos. A mesma coisa os republicanos. Se democrata tem que entrar numa guerra, ele vai entrar numa guerra. Se republicano tem que entrar, ele vai entrar. Estados Unidos em primeiro lugar, sempre. Só para vocês terem uma ideia aqui de como que é o pleito dos Estados Unidos, gente, é muito diferente. Por quê? Os estados, eles têm as suas próprias leis. E na eleição, a mesma coisa. Dá uma olhadinha aqui. O estado como Texas é obrigado a apresentar um documento com foto. Um documento com foto para votar. Outros estados, identificação é obrigatória. Você tem que identificar. Não, tem que se identificar. Por exemplo, o estado do Arizona. E você tem estados que não é exigido nenhum documento para votar, como os estados de Nova York, como o estado da Califórnia. Não precisa de nada. Você vai lá e vota. Só para você ter uma... Desculpa. Ter uma ideia... Esse ano vai ter voto, olha isso, pelo correio. Ainda mais. Ah, não tinha voto? Tinha, mas hoje, por conta da pandemia do coronavírus, vai ter muito voto de correio. E os democratas estão fazendo campanha, incentivando o seu eleitorado a votar pelos correios. Porque na última eleição, os democratas perceberam que os republicanos foram muito mais às urnas que os democratas. Então eles fizeram as pesquisas e falaram, poxa, esse estado ele é democrata, ele venceu. Mas a diferença de voto em relação aos republicanos foi muito pequena. Então quer dizer o quê? Que os republicanos foram votar e os democratas não. Então os democratas estão
incentivando seu eleitorado a votar pelo correio, porque o medo maior dos democratas é que eles não vão pro voto. E em estados que os democratas vencem, mas vencem apertado, pode ser que esse ano vença os republicanos, porque os republicanos vestem mais a camisa trumpista e vai votar de qualquer forma, com coronavírus ou sem coronavírus. Lembrando também que as eleições já começaram nos Estados Unidos. Cada estado tem um momento. E você tem estados nos Estados Unidos que a eleição já começou. Não é igual aqui no Brasil, que você vai lá num dia e vota, pronto, acabou. O pleito, ele tem um tempo. Claro que tem um dia, o dia mais importante, que vai se começar a contar os votos, mas não é um dia apenas para o voto. E olha aqui, Trump, isso aqui pode causar uma treta gigantesca. Ele fala o seguinte: se eu perder as eleições é porque foi roubado, foi fraudada, porque os democratas estão incentivando a população a votar pelos correios. Palavra de Trump: se eu perder, vai ser roubada. E aí essa eleição pode ser disputada nos tribunais. E aí, com a morte de uma juíza que foi colocada pelos democratas, que era uma juíza muito mais liberal, que agora, com a morte dessa juíza, Trump colocou um conservador, ou melhor, uma conservadora no seu lugar, Trump e os republicanos passam a ter maioria na Suprema Corte estadunidense. E se for para os tribunais, a eleição dos Estados Unidos pode não ser decidida nas urnas. Mas isso tudo pode ser a retórica trumpista. O Trump tem essa retórica da ameaça. Já soltou os twitters. Faz parte da política trumpista. Então, pode ser que não aconteça nada disso, ele perca a eleição e aceite a vitória de Joe Biden. Mas pode ser que é tudo verdade. Tá, Jean, e se acontecer, né, essa vitória de Donald Trump, o que vai acontecer no mundo? Você vai ter o fortalecimento ainda maior dos conservadores, já que eles vão dobrar o tempo no governo da maior potência do mundo. Isso vai ser um cenário muito positivo. O presidente sairá mais forte. Por quê? Para pensar. Ele tinha um cenário muito favorável, Donald Trump. O cenário trumpista era muito favorável. Por quê? Aquela retórica dele, que elegeu ele, que ele ia se preocupar com a economia, ele colocou em prática. O estadunidense médio, classe média, aquele que eu fiz a caracterização no início da aula, ele tá consumindo. A economia americana estava crescendo. Mas aí o Trump teve um revés, que foi o coronavírus. Que o trumpismo é negacionista. Claro que depois ele foi apaziguando, né, toda a sua fala negacionista contra o coronavírus. Claro que ele apazigou. Claro. Mas ele saiu ferido nesse processo. Saiu ferido. Então, a vitória que era dada como certa do Trump se coloca pontos de interrogação agora. Por conta da crise econômica advinda do coronavírus. Os Estados Unidos teve um aumento gigantesco de desempregados. Claro que o Trump, ele fez o Bolsa, né? Ele fez um auxílio gordo ali, né? Para as famílias que perderam o emprego. As famílias que trabalhavam em setores que foram atingidos pela pandemia. Mas assim mesmo, a economia americana, como qualquer economia do mundo, se sentiu muito prejudicada por conta da pandemia. Então isso coloca o ponto de interrogação. Mas se ele vence, essa onda populista
da extrema-direita vai ganhar muita força em diversos países, como no Brasil. Porque o governo brasileiro, calma, vou falar daqui a pouco. A vitória do Biden vai colocar o mundo no eixo? Calma. Ele só vai desconstruir a política externa estadunidense. Porque isso bate de frente com aquilo que os democratas acham que é o correto. Os democratas, eles são muito mais do diálogo. Então, Joe Biden já falou, nós vamos assinar o Acordo de Paris. Os democratas, eles não são negacionistas do aquecimento global. Então, alguns pontos vão mudar a sua ação na geopolítica global. Mas, em relação à economia, claro que não. Com certeza, essa prática mais protecionista, mais regulatória da economia estadunidense vai continuar. Claro que o Joe Biden, ele não vai bater de frente com o governo chinês. Ele vai centrar pro diálogo. Diferente do Trump, que sempre tá ameaçando. Senta pro diálogo? Senta. Mas primeiro ele ameaça. Então essa retórica, ela não vai existir mais. E todo esse trumpismo, se ele for cessado agora, fica pra história. Perde até poder nos livros de história, porque foram 4 anos. E se foram somente 4 anos, é porque deu errado. Porque se foi algo bom, duplica e vira 8 anos de governo trumpista. Então é esse o cenário que a gente tem. Tá, Jean. E quais as consequências? Presta atenção, porque agora é questão de vestibular raiz. Quais são as consequências da vitória de Biden no Brasil? O Brasil, pessoal, ele nunca se posicionou geopoliticamente como ele está se posicionando hoje, tá? Nunca, nunca, nunca mesmo. Hoje é um novo posicionamento. Novo posicionamento. Tá, o Brasil, ele, dentro da Organização das Nações Unidas, da ONU, ele sempre foi um país apaziguador. Um país voltado aos direitos humanos. Um país que vai de acordo com a maioria. E tendo um posicionamento crítico. Historicamente, o Brasil foi assim nas relações internacionais, desde o nosso patrono das relações internacionais, Barão do Rio Branco, que foi um grande estadista. Oswaldo de Aranha também, um grande estadista dentro da ONU. Representou o Brasil dessa forma, sempre apaziguador. Hoje, o Brasil ele vai totalmente ao desencontro há um posicionamento da maioria de um posicionamento mais apaziguador. Hoje o Brasil, ele segue as diretrizes trumpistas, do trumpismo. Quando você fala o seguinte, tá, mas o Brasil então, se ele é trumpista, ele é a favor dos Estados Unidos. E antes o Brasil não era a favor dos Estados Unidos. Não, gente. O Brasil, ele sempre dialogou com os Estados Unidos. Até ontem, os Estados Unidos sempre foi o maior parceiro econômico brasileiro. Sem os Estados Unidos, o Brasil não é o país que é hoje. O Brasil, em determinada época da nossa história, foi quintal estadunidense. Os Estados Unidos tem toda a história da ditadura militar, influenciou dentro desse processo como influenciou no Chile, na Argentina. Então o Brasil sempre foi próximo. Até os governos mais progressistas brasileiros sempre dialogaram com os Estados Unidos. Hoje o Brasil, ele não dialoga com os Estados Unidos, guarda isso. Ele dialoga com Trump. Porque o próprio Joe Biden já relatou e fez em seus discursos críticas ao governo brasileiro, principalmente sobre a ótica ambiental.
sobre a ótica ambiental. Então, tudo aquilo que o Brasil relata nos seus pronunciamentos da ONU é refutado por Joe Biden. Então, com certeza, uma vitória do Biden, o Brasil ele vai ter que dar um passo atrás no trumpismo, porque vai ser uma derrota gigantesca, tanto para o governo brasileiro quanto, principalmente, para essa ideia de governo que o Trump tenta instaurar nos Estados Unidos. O Brasil vai ter que dar um passo atrás e falar: calma, Estados Unidos, vamos dialogar. Por quê? Não tem como hoje a gente quebrar esse laço com os Estados Unidos. Os Estados Unidos compra grande quantidade das nossas commodities. Nós dependemos dos Estados Unidos, aliás, qualquer país do mundo depende dos Estados Unidos. A China depende dos Estados Unidos. Então, a vitória do Joe Biden vai colocar esse pensamento assim: poxa, precisamos dialogar com os Estados Unidos e não com a figura de Trump, que é isso que a gente dialoga hoje. Se é uma ação errada, se é uma ação certa, a história vai nos dizer, não sou eu. A história vai nos dizer se foi correto seguir toda a política promulgada por Donald Trump. Negacionista, pautada. Ó, o que é o trumpismo? É o negacionismo. Vamos colocar aqui as características. Ó. Negacionismo. O trumpismo, ele é protecionista. Pergunta de FUVEST. Protecionista. Protecionista, isso mesmo. Ele é antiglobalização. Então, ó, desglobalização. Tudo isso é característica do trumpismo. É um diálogo informal. Então, tudo aquilo que era tradicional dentro da política estadunidense, gente, o Trump virou a chave. Hoje, ele se pronuncia primeiro pelo Twitter do que pelos órgãos oficiais, ou melhor, mais tradicionais, já que o Twitter é um meio de comunicação do presidente oficial hoje. Então, tudo isso que já era uma tradição, ele desfez. E o Brasil, o governo brasileiro, ele tem essas características. Mas, porém, entretanto, no viés ambiental, o Brasil teve que dar passos atrás, porque o Brasil estava com um cenário de não assinar o Acordo de Paris, mas com pressão do governo francês, do Macron, que foi ele que articulou todo o Acordo de Paris, o Brasil teve que assinar. Por quê? O agronegócio brasileiro depende do comércio com a Europa. E o Macron, o que ele falou? Peraí. Se vocês continuarem com essa retórica negacionista, a Europa vai desfazer os acordos que tem com o Brasil. Os acordos que tem entre União Europeia e Mercosul. Um acordo que demorou mais de 20 anos para ser desenhado. Vou colocar aqui, ó, União Europeia e Mercosul. Um acordo que demorou mais de 20 anos para ser desenhado, deveria ser desfeito por conta de uma política negacionista. Aí o governo brasileiro foi sensato, com o apoio do agronegócio, o Brasil assina o Acordo de Paris. Então, em alguns momentos aí desse posicionamento mais trumpista do governo brasileiro, há um recuo. Quais as consequências de uma vitória de Trump para a China? Aqui é um ponto importante também, né? Qual é a relação hoje econômica entre Estados Unidos e China? É mega importante isso aqui. Tem muita chance de aparecer, mas muita chance mesmo de aparecer nos vestibulares. Primeiro, quando nós falamos de China, nós estamos falando da maior produção industrial do mundo, em produção absoluta.
superou os Estados Unidos. E grande parte dessa produção da China é exportada para os Estados Unidos. Esses produtos, na sua grande maioria, não na sua totalidade, porque hoje a China também é um grande desenvolvedor de tecnologia, eles produzem, presta atenção aqui que é importante, bens de produção não duráveis. Bens de produção não durável. Mas também produz tecnologia. Hoje a China tem indústria automobilística, aeroespacial, tecnologia de ponta voltada à biotecnologia, produz. Mas a massa da produção é de bens de produção não duráveis, são as famosas quinquilharias. E essas quinquilharias, parte delas vão lotar a economia estadunidense. Essa chuva de produtos chineses nos Estados Unidos leva um déficit na balança comercial. Guarda isso que é importante, ó. Balança comercial. O que é isso? É a diferença em importação e exportação. Então, ó, é tudo aquilo, presta atenção, é tudo aquilo que os Estados Unidos importa da China e os Estados Unidos exporta. Tem um déficit, por quê? Importa mais do que exporta. O Donald Trump falou, calma aí, China, a gente precisa sentar e equilibrar melhor essa balança comercial. Ela não pode ser tão desfavorável para os Estados Unidos. Por isso que o Donald Trump sempre fala a célebre frase American First. Os Estados Unidos em primeiro lugar. Então ele vai olhar para a economia estadunidense, vai falar, olha, essa relação econômica com a China é prejudicial. Vamos sentar para conversar. Mas aí é o jeito trumpista de ser. O que ele faz? Ele fala o seguinte, olha, esse produto e esse produto vai ser taxado, vai ser colocado o quê? Imposto. Por conta disso, o governo chinês fala, tudo bem, esse produto e esse produto também vai ser taxado. O Trump, ele vai estimular políticas protecionistas. O que é protecionismo? É a proteção do mercado interno. O Brasil faz isso, Jean? Claro que faz, gente. O Brasil faz essas políticas protecionistas. Não é só os Estados Unidos, só a China. Pelo contrário, o Brasil também faz com diversos produtos. Por exemplo, o Brasil subsidiou a Embraer em determinado momento, que até empresas do exterior entraram na OMC contra o governo brasileiro que financiava. Isso aí são políticas de subsídio, que está dentro desse pacote aí de ações mais de mercado interno, né? E não de mercado externo, é de regulação do mercado interno. Essas políticas protecionistas vão total desencontro com a globalização econômica. A globalização econômica, o que ela vai, dentre de suas características, ela prega? O livre comércio entre os países e que esse livre comércio se mantenha ali num certo equilíbrio. E isso não acontece. E aí a China e os Estados Unidos começam a ver que um lado tá perdendo e o outro lado tá perdendo com essas políticas protecionistas, eles vão e sentam para dialogar, para tentar chegar num equilíbrio. Aí, em determinado momento, tem esse equilíbrio. Aí o que acontece? De novo, há total desequilíbrio em algum setor. O que o Trump faz? Política protecionista. Ou ele vai no Twitter e faz uma crítica direta ao governo chinês. Aí o que acontece? De novo, eles têm que sentar para dialogar. O interesse de Trump é no mercado interno estadunidense. É que o estadunidense médio volte a consumir. É aquela questão do American Way of Life.
o estilo de vida americano. E esse estilo de vida americano é baseado no consumo. É o ter acima do ser. Eu quero ter dinheiro em primeiro lugar. É isso que é importante para poder consumir, tá? Então o consumo é o foco, o ter é o foco desse estadunidense médio, que é aquele que votou em Donald Trump e votou porque Donald Trump, ele falava que ia fortalecer a economia interna dos Estados Unidos, tá? Uma outra coisa que o Trump falava na sua campanha e começou a colocar em prática, ele falou no debate que ele já começou, ele conseguiu instaurar algumas ações interessantes dentro dos Estados Unidos, mas ele não completou o seu projeto. Ele fala em trazer de novo o emprego para os Estados Unidos. E trazer o emprego de novo para os Estados Unidos é tirar as indústrias que estão instaladas na China, na Ásia em geral, e para que elas voltem para os Estados Unidos. Tá, olha como que vai total desencontro com a globalização econômica. A China cria a Zona de Econômicas Especiais, as ZEEs. As ZEEs dá mercado consumidor da China, mão de obra barata, ausência de sindicato, ausência de legislações ambientais. As indústrias vão lá produzir. O que o Trump quer? Falou, olha, indústria, você tem que voltar. Você tem que voltar, se instalar aqui nos Estados Unidos. Tá, mas para isso, os Estados Unidos têm que flexibilizar as leis ambientais. Por isso o negacionismo. Os Estados Unidos têm que tirar poder dos sindicatos. O Trump já vem com uma legislação mais forte em cima dos sindicatos. Porque o sindicato vai pressionar o patronal, vai fazer greve. Então essa relação entre patrão e empregado, se não tiver mais pro lado do patrão do que pro empregado, complica o lucro da empresa. Aí a empresa não vai querer sair da China e voltar para os Estados Unidos. Então ele criou alguns caminhos dentro dos Estados Unidos para que essas empresas voltem. Ele conseguiu? Ainda não. Mas tá dentro desse projeto dele da desglobalização, que essas empresas retornem para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos perdeu muito e muito emprego aí por conta da saída das indústrias.